Estamos voltando com mais um programa Correndo o Dia pela TV Umbanda Sagrada. Eu sou Rodrigo Queiroz e hoje estamos de forma assim imprevista no Santuário Nacional de Umbanda e com muito prazer divulgando para todos vocês, mostrando aí para todo esse Brasil, para o mundo, né, esses irmãos nossos aí do Uruguai, da Espanha, da Itália que nos acompanham e tantas outras localidades que seria impossível ficar falando aqui. E nós estamos aqui do nosso lado com o nosso pai, paizão, paizinho, amigo, companheiro, que é o pai Ronaldo Linares, né, o presidente da Federação de Umbanda do Grande ABC e fundador e mantenedor do santuário. Nós vamos falar um pouco dessas coisas e do centenário de Umbanda Sagrada, algo para ser muito pensado e divulgado em cada terreiro, em cada agrupamento, em cada organização, e isso se alastrar para o mundo, falando que a Umbanda tem origem, né, pai? Isso é muito interessante. Né? Disso eu participei ativamente, porque das lideranças umbandistas vivas, talvez o único que tivesse realmente convivido com Zélio de Moraes, fui eu quem recebi das mãos de Zélio Fernandinho de Moraes a responsabilidade de divulgar o seu trabalho. O fato que eu comentei com vocês lá naquela festa extraordinária, maravilhosa, que foi um Umbanda Festa em Bauru. Aliás, aproveito o ensejo para mandar o meu tríplice fraterno abraço a todos os irmãos de Bauru, em especial ao Ricardo, a sua noiva que nos receberam com tanto carinho, e ao Rodrigo, que se esmerou ao máximo para que a gente tivesse não só uma estadia muito agradável, mas a surpresa de ver que o Interlândia Paulista está realizando coisas tão bonitas em nome da religião que todos nós abraçamos. Pai Zélio de Moraes, onde quer que ele se encontre nesse momento, lá do alto, deverá estar com o coração espiritual batendo aceleradamente, dado o trabalho que vocês, jovens, vêm desenvolvendo em nome da Umbanda. Bom, já que já estamos nesse assunto, vamos falar disso, que é o início, né? É o início, né? Falar do Zélio, falar dessa convivência que o senhor teve com o Zélio. E, então, acho interessante, pai, o senhor comentar como que foi, ainda que nós temos nos livros que o senhor publicou, né, isso relatado, mas tem irmãos aí do mundo todo nos assistindo, né? Às vezes está vendo a sua carinha pela primeira vez. É importante que saiba o peso desse chapeuzinho aqui na Umbanda, né? Eu costumo brincar dizendo que a natureza levou embora os meus cabelos. Eu preciso me defender. Aqui faz do solo, afinal de contas, nós temos um espaço aqui, são 648 mil metros quadrados destinados ao Santuário Nacional da Umbanda. Na verdade, nós fazemos aqui a recuperação florestal de uma área superior a 2,5 milhões de metros quadrados. Todo o espaço, para quem vem para cá, todo o espaço à direita da estrada é mantido por nós. Nós temos laboratório botânico, nós temos viveiro de mudas, minocário, é um trabalho que a Umbanda realiza e que a grande maioria dos nossos irmãos não tem conhecimento. Né? Então, este trabalho pioneiro que nós fizemos, transformando uma área totalmente árida, como era a antiga Pedreira Montanhão. Só pedra mesmo, né? Pedreira, pura rocha. O vale dos orixás aqui, na verdade, é uma enorme ferradura de pedra. Você não vê as pedras que nós plantamos aqui. É interessante acessar o site www.santuariodaumbanda.com.br e lá tem uma história, que tem essas fotos do início, né, que não tinha uma muda de nada, né, verde, era só pedra. Olha, atrás de você, se você olhar a foto, você verá que não tem mato aí. É muito interessante. Comenta esse momento, pai, que você chegou e se deparou com essas pedras. Há quase 40 anos atrás, nós, depois de termos visitado em Boca do Mato, ali em Cachoeiras do Macacu, no Rio de Janeiro, depois de termos visitado o senhor Zélio de Moraes, o espaço lá era tão bonito, viu Cachoeiras circulando várias vezes dentro praticamente do espaço do seu Zélio. Eu imaginei se a gente pudesse ter alguma coisa aqui
Mas justo aqui no ABC, um espaço hiperindustrializado, foi quando nós encontramos aqui uma pedreira que estava sendo desativada, a antiga pedreira Montanhão. O Montanhão era uma montanha, uma rocha imensa, uma espécie de pão de açúcar paulista, que ficava onde hoje é o fundo do vale. Durante quase 50 anos, a pedreira aqui extraiu toda a pedra, cuja brita foi utilizada para pavimentar as duas primeiras pistas da Via Anchieta. É uma curiosidade, a Via Anchieta era de concreto, eram enormes placas de concreto na primeira pista, e toda a brita saiu daqui. Quando nós chegamos aqui, isto era pura destruição. Este verde que vocês verão a seguir, literalmente não existia. Isso foi coisa que nós fomos aos poucos recuperando. E como que o senhor conseguiu vislumbrar, né? Meio a tanto deserto, né? Não, é possível pôr o verde aqui, isso aqui tem cachoeira, tem rio, né? Eu acredito que um umbandista é, antes de mais nada, alguém que acredita. Nós acreditamos no mundo dos espíritos, nós acreditamos nos ensinamentos muito sábios do papai Zélio de Moraes. Quando eu vi essa pedreira imensa, essa destruição, alguma coisa lá dentro dizia que seria possível. Uma curiosidade. Quando nós, alguns anos mais tarde, estivemos na Secretaria, depois de criada a Secretaria do Meio Ambiente aqui no estado de São Paulo, nós levamos a ideia de que nós estávamos recuperando uma pedreira. É curioso, ninguém acreditava que isso era fato. Inclusive, o que eles me disseram na ocasião. Porto de areia e pedreira, ninguém recupera. Está aqui a prova de que... Isso feito única e exclusivamente com a participação da comunidade umbandista, dos nossos irmãos de fé. Eu me orgulho muito de nunca ter recebido um único centavo, quer do município, quer do Estado, quer do governo federal. Nós não somos uma ONG, nós somos uma associação de umbandistas, antes de mais nada. E tudo que foi feito aqui foi feito única e exclusivamente, bem administrando os recursos que nós recebemos da comunidade umbandista, através de mensalidade. Muito importante essa informação. Então podemos falar tranquilamente que cada árvorezinha, cada plantinha aqui foi colocada com as mãos do umbandista, né? Mas sem sombra de dúvida, quanto a isso não tem... Ao contrário do que muitos ambientalistas falam, até porque alguns dos nossos irmãos largam trabalhos, ficam eternizados em meio a matas, não a cachoeiras. Responsabilidade. Levando. Veja bem, gente, o banquete de Natal, se você não tirar da mesa ao final do dia, no dia seguinte aquilo tudo é lixo. Então as pessoas vão, fazem as oferendas e nunca mais voltam para retirar aquilo. Isso nos deu uma fama horrível. A nossa ideia aqui foi ao contrário. Nós procuramos, na medida do possível, nós dávamos um espaço para uma determinada tenda, este espaço em termos. É para que o seu terreno utilize, certo? Só que se tem planta, você não pode tirar. Se não tiver planta, você terá a necessidade de plantar. Assim que, com a ajuda da comunidade, educando para o meio ambiente. Eu me lembro bem que quando nós batizamos o espaço no todo, de Santuário Ecológico da Serra do Mar, dentro do Santuário Ecológico da Serra do Mar, o Santuário Nacional da Umbanda. As pessoas achavam que ecologia era alguma forma de doença, alguma coisa. Nem sabiam o que queria dizer ecologia. Mas então a gente está falando de quantos anos atrás? Estou falando isso de quase 40 anos atrás. Então... Já faz, eu praticamente... É um empreendedor mesmo, né, pai? É uma visão além mesmo, né? Veja bem, eu acho que antes de mais nada é paixão pelo que a gente faz. É acreditar de fato e de direito na causa que nós abraçamos. De verdade. Aqui nós não permitimos atividade esportiva, recreativa, certo? Não que isso aqui seja uma casa triste, pelo contrário. Todos são tão livres, o pessoal vem aqui, o espaço entre um trabalho e outro
geralmente é um piquenique, a gente admite tudo. Só não admitimos a música profana que possa atrapalhar o trabalho do terreiro que esteja funcionando ao lado. Não é um clube, né? Não tem essa função. O espaço se destina a práticas religiosas. Santuário, né? É o que o nome já diz, é um santuário, né? E muito interessante, a gente vai estar mostrando algumas imagens de cada ponto de força que o senhor desenvolveu aqui. E tem uma curiosidade no reino de Exu, que a gente vê ali galinhas comendo a farofa dos Exus, né? A gente está vendo muitos animais, patos, pavão. Explica como que acontece essa inserção deles aqui. Rodrigo, veja bem, nossa grande preocupação, quando nós assumimos aqui, eu conversava muito com o pai Zélio. Aliás, eu tinha uma empresa em Bangu, no Rio de Janeiro, a Fotafia. Ele participou da fundação do santuário? Não, ele já era muito idoso nessa altura. As filhas dele, em várias ocasiões, me deram o prazer de estar conosco aqui. Mas veja bem, eu conversei muitas vezes com o Zélio de Moraes. Eu ia com muita regularidade ao Rio de Janeiro, porque, como eu disse há pouco, na ocasião a gente tinha um empreendimento, nós tínhamos uma empresa no bairro de Bangu. Toda vez que eu ia, depois que eu fiquei conhecendo o Zélio de Moraes, toda vez que eu ia ao Rio de Janeiro, eu destinava pelo menos uma tarde e uma noite para ficar em companhia dele. De grande valia para mim também foi essa grande aproximação. Na verdade, eu acabei sendo absorvido pela família do Zélio de Moraes, pela Zélia, que já não está mais entre nós, e pela Meia, que eu considero a minha segunda mãe, a minha mãe espiritual. Eu amo de paixão a Meia. Hoje, além deles, nós temos no Rio de Janeiro o Marcelo Fritz, que é um rapaz jovem ainda, como você, mas um rapaz que se dedica extraordinariamente à divulgação de tudo que diz respeito à Umbanda e aos demais cultos afro-brasileiros. Então, a nossa ligação com o Rio de Janeiro é muito estreita. Daí a nossa preocupação agora em começar a organizar os festejos do centenário da Umbanda, nascida em 1908, quando da primeira incorporação do Caboclo da Sete Encruzilhada, dia 15 de novembro de 1908, a Umbanda comemora em novembro do próximo exercício, de 2008, 100 anos de idade. Eu tenho procurado acompanhar de perto os eventos, inclusive dos 90 anos de Umbanda. Eu estive na tenda Nossa Senhora da Piedade, onde encontrei, inclusive, alguns amigos de Minas, que, aliás, eu preciso pô-los em contato com esse pessoal também. Gente muito boa que tem participado dos eventos e que frequentam também a casa de Zélio de Moraes, hoje nas mãos da Meia, Babás, Meia Moraes Cunha. Vamos colocar uma coisa, pai. A gente participa de vários movimentos, participa de veículos de comunicação e pensadores dentro da Umbanda. E a gente vê, assim, algumas colocações de que algumas resistências de reconhecer essa data factual, né, que é a fundação da Umbanda, essa manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas do Zélio, e tentam, de alguma forma, mostrar que não, que a Umbanda é mais antiga que isso, que tem milênios de existência, tentando associar algumas manifestações de religarem existentes aí nos povos mais antigos. Mas eu acho interessante a gente ressaltar o que é fato registrado, histórico mesmo, né? A gente pode falar que algo surge quando tem uma história para ser contada, né? Não é? Veja bem, eu acredito em toda a sinceridade que houve um pouco de desinformação. O W.W. da Mate Silva, um escritor que escreveu muito sobre a Umbanda, nos leva aqui a uma Umbanda do tempo dos antigos egípcios, uma Umbanda muito antiga. Eu não consigo imaginar um faraó recebendo um paletó. Fica a pensar nisso também. Veja bem, eu me cingi aos fatos e vejo com muito respeito o trabalho do Mate Silva,
Mas não posso acreditar que a Umbanda tivesse esses 4 ou 5 milênios afirmado em alguma das suas obras. Na verdade, houve um interesse muito grande, principalmente por volta de 1960, 1970, houve um movimento muito grande no sentido de branquear a Umbanda. 1940. Isso era no primeiro congresso de Umbanda, né? Houve um interesse muito grande em provocar o branqueamento da Umbanda. Então, falou-se muito no aspecto oriental, o que os hindus podiam ter contribuído. A grande verdade, para usar uma expressão caipira, a verdade verdadeira, que os fatos nos levam a acreditar, é aquilo que a gente conseguiu comprovar através de uma pesquisa séria. A Umbanda, como culto de terreiro, ela tem as mesmas raízes do povo brasileiro. Ela é um pouco branca, um pouco negra, um pouco índia. E, além disso, temperada com um pouco das outras nações que fazem parte do povo brasileiro hoje. Mas estas são, sem sombra de dúvida, as principais raízes. E, ao que tudo indica, não existia nenhuma tenda. A pesquisas sérias aqui, científica inclusive, não se encontrava a palavra Umbanda antes de 1908. Essa que é a grande verdade. E aí, o vocábulo, inclusive, é africano. E não tem nada demais que ele seja africano e a Umbanda brasileira. Afinal de contas, veja bem, 50% da população brasileira ou são negros ou são, de alguma forma, afrodescendentes. Mulatos, cafujos, sararás, enfim. Isso tudo faz parte da nossa gente. Eu acho muito engraçado que essa preocupação que algumas elites têm, inclusive de desviar o foco das atenções. Eu acredito na Umbanda, enquanto houver o espírito de um preto velho, de um caboclo, para voltar, enquanto eles não fizerem a sua triangulação, enquanto eles não se libertarem da existência anterior, nós somos reencarnacionistas por base, por essência, compreende? Enquanto isso não acontecer, a Umbanda será ainda o caboclo, o preto velho e a criança como os 3 pilares principais. E foi isso que Papai Zélio de Moraes trouxe, foi isso que ele ensinou. Aliás, ele era de uma lucidez e de uma facilidade de explicar tremenda. Eu nunca me esqueço que quando pela primeira vez eu me ajoelhei aos seus pés, impressionado pelo fato de ele saber quem eu era, sem que nem eu mesmo naquela data soubesse que iria ao seu encontro, certo? Eu nunca me esqueço que quando eu me aproximei dele, ele disse: eu sei o que você quer saber. Começou a contar item por item. Você quer saber por que é que nós temos um altar católico enriquecido com imagens de caboclo, de pretos velhos? Por que é que nós temos uma prática espírita, o fenômeno da incorporação? E por que é que nós temos um ritual que é meio africano, meio indígena? Isso é o que você não entende. Ele sabia exatamente o que é que a gente estava procurando. Não era preciso que eu perguntasse, ele se antecipava às respostas. Anterior a esse encontro, o senhor já era um pesquisador do assunto? Veja bem, desde que eu comecei dentro da Umbanda, eu tinha muita dúvida, focando esses 3 pontos, né? Umbanda é constituída do quê? Você entra dentro de um terreiro de Umbanda, para quem nunca entrou dentro de um terreiro de Umbanda, você vai encontrar um altar católico, com a imagem de Jesus, de Virgem Maria, certo? Além disso, você vai encontrar de outros santos católicos, Santa Bárbara, São Jerônimo. Além disso, você vai encontrar imagens de caboclo, de pretos velhos. Então, o altar, em princípio, é católico. Um padre católico não teria dúvidas de rezar uma missa diante de um altar umbandista. Não tem nada que diferencie, a não ser essas imagens extras. Muito bem. Você entrando por vez primeira dentro de um terreiro, você verá que as pessoas se vestem de branco. Então, o que é que nós vamos imaginar? São todos
em médicos ou enfermeiros. Não é esse o caso, compreende? A um determinado momento, alguém faz soar alguns atabaques ali ao lado, aqueles tamborzão, compreende? Alguém bate no peito e outros nos informam, olha, o caboclo está em terra. Eu queria entender estas coisas. Então, não encontrando, não aceitando aquilo que o Marques Silva colocava nos seus livros, não aceitando muito, porque inúmeros escritores escreveram, inclusive achando um absurdo esta informação quadrimilenar da Umbanda, compreende? Eu procurei toda pessoa que eu encontrava, que era uma pessoa ou de alguma notoriedade dentro da Umbanda, como José Gabriel da Rocha Lima, General Nelson Braga Moreira, enfim, os veteranos, o velho Jaú, que foi um grande amigo meu, certo? Então, o que a gente fazia? Perguntava para cada um deles, por favor, quanto tempo você tem de Umbanda? Eu tenho 20, 30 anos de Umbanda. Qual é a tenda de Umbanda mais antiga que você conhece? Isto tudo está documentado em fitas. Algumas já se perderam pela ação do tempo. Então, muito antes do Juruna popularizar o uso do gravador, a partir do momento em que criaram aquele gravador tijolinho, que nós chamávamos carinhosamente de gravador desodorante, estava sempre embaixo do braço, sempre no celular. Então, o que é que nós fazíamos? Nós perguntávamos para todas as pessoas que tinham muito tempo de Umbanda, para as Umbás mais antigas, quanto tempo você está na Umbanda? Certo? Qual é a tenda mais antiga que você conhece? E algumas perguntas mais, quais as práticas, tal. Então nós fomos guardando isso tudo, fomos acumulando esse conhecimento. Até que um dia surgiu uma antiga revista de Umbanda que chamava-se Na Gira de Umbanda. Foi publicada por Átila Nunes Filho. Eu até hoje não conheço pessoalmente o Átila Nunes, eu conheci o pai dele, aliás, uma pessoa interessantíssima, certo? Um conhecedor profundo da Umbanda. Ele, inclusive, escreveu um livro chamado Antologia da Umbanda, que para mim ainda é uma espécie de cartilha da Umbanda. Muito bem. Havia uma afirmação nessa revista dizendo que, exclusivo, eu fundei a Umbanda. E trazia uma reportagem de Lilian Ribeiro, presidente da Tuloeb, lá do Rio de Janeiro, certo? Uma entrevista com o Zélio de Moraes. O título era tão gritante, eu fundei a Umbanda, eu achei que aquilo só podia ser pataquara, não podia ser verdade. Mas ficou a ideia, né? Uma pessoa de muita idade que aparecia na revista, compreende? Certo? Posteriormente, conversando com o meu irmão Demétrio Domingos, presidente da Associação Paulista de Umbanda, um dos maiores lutadores pela Umbanda paulista. Esse moço vai fazer muita falta mesmo, eu me preocupo muito com o estado de saúde dele, e é realmente o maior batalhador da Umbanda paulista. Guardem esse nome, Demétrio Domingos, nós não podemos deixar que esse nome se apague. Quando, posteriormente, conversando com Demétrio Domingos, ele me disse que conhecia o local, Boca do Mato e tal,
atenção, como eu via sempre por causa da empresa já mencionada, e quando eu cheguei no Rio de Janeiro, tive uma notícia de que, infelizmente, a mercadoria que eu deveria trazer para cá não estava pronta. E, por causa do mau tempo, não foi possível concluir. Então, eu teria um dia a mais para ficar no Rio de Janeiro, certo? Sem ter o que fazer. Me encontrava lá em Bangu, quando isso aconteceu. Me virei para minha senhora, que sempre me acompanha, me virei para minha senhora e disse para ela, é hoje que eu vou esclarecer essa questão do Zélio de Moraes. Falou, você está doido, vai perder tempo e tal. Então nós saímos de lá, eu atravessei a ponte Rio-Niterói, que era coisa nova, ainda há pouco tempo inaugurada. Fui até Niterói, de Niterói para Itaboraí, e de Itaboraí para Cachoeira de Macacu. Cachoeira de Macacu é um lugarejo que tem 3 ruas assim, 3 assim. Eu não imaginei que fosse encontrar tanta dificuldade quanto eu encontrei. Eu perguntei para todo mundo, sabe, quando a gente faz jornalismo, e eu fiz muito tempo radiojornalismo, na época, inclusive, eu tinha programa, fazia parte do programa da Xênia Bia, na TV Bandeirantes, em São Paulo, falando de Umbanda, sempre falando de Umbanda. E na ocasião, eu me lembro bem que a gente aprende alguns truques. O jornalista tem sempre que responder 5 perguntas. Quem, como, quando, onde, por quê. É o que você faz hoje. Então, o que aconteceu? Nessa ocasião, a primeira coisa que eu fiz foi para procurar uma pessoa de muita idade, foi na farmácia. Se tem lugar que todo mundo conhece, os velhos, é o farmacêutico, eu compreendo. Bom, em Cachoeira de Macacu, na farmácia, ninguém foi capaz de me dizer quem era o senhor Zélio que eu estava procurando. Fui à igreja, conversei com o padre e depois tomei conhecimento que a única pessoa que atrapalhou a minha pesquisa foi o padre, porque ele conhecia a família e disse que não sabia quem era o seu Zélio de Moraes. Além disso, eu fui à procura bares, enfim, em todo lugar, perguntando onde é que ficava a casa do senhor Zélio, se alguém conhecia. Ninguém conhecia o Zélio em Cachoeira de Macacu. Finalmente, no meio de uma quadra, havia um estabelecimento pequeno, em cima escrito, fábrica de pães. Não era padaria, era fábrica de pães. Eu fui até lá e, nesse local, havia uma pessoa atrás do balcão, eu já meio desanimado, perguntei a essa pessoa, o senhor conhece por acaso uma pessoa assim, de nome, Zélio de Moraes? Tinha um indivíduo, o balcão lá era duas tábuas de pinho, né? Certo? Sem ser aparelhada. Ao lado tinha alguns pães em cima das tábuas, do lado tinha uns 5 ou 6 sacos de farinha, e o indivíduo sentado em cima do saco de farinha. Muito bem, essa pessoa que estava sentada em cima do saco de farinha, me ouviu fazer a pergunta, ele falou, o Zélio eu conheço, certo? Ele mora em Boca do Mato. Eu achei que Boca do Mato era outra cidade. Não, era um bairro, talvez o único, esse bairro Cachoeira em Macacu, compreende? Depois de uma rápida conversa, ele se dispôs, certo, por uma módica gratificação, me levar até o local onde moraria o Zélio de Moraes. Ela é mais ou menos uns 2 quilômetros do centro de Cachoeiras de Macacu. É quando nós estivemos lá e tivemos então a oportunidade, certo? Só que quando eu cheguei em Cachoeiras de Macacu, fui no local indicado por ele era um estabelecimento comercial muito antigo, um bar assim, com armazém com uma porta para cada lado da esquina e uma chapada no meio, tudo fechado. Aí tinha uma casa ao lado, eu bati na casa, ninguém atendeu, do outro lado da rua abriu-se uma janela e uma senhora perguntou para mim, o senhor está procurando por quê? Aí eu só disse para essa pessoa o seguinte, olha, eu sou jornalista, certo? E vim para entrevistar uma pessoa, mostrei muito rapidamente a minha credencial. Eu sou jornalista, trabalho numa emissora de rádio em São Paulo,
Eu vim para entrevistar uma pessoa que este senhor está me informando que essa pessoa reside aqui. Eu estou procurando por senhor Zélio de Moraes. Ela falou, pela primeira vez, alguém me disse alguma coisa de sólido. O seu Zélio está muito doente, ele está na casa, ele não está na casa da filha. Compreendo, na casa da filha. Conhecimento. A senhora tem um endereço? Não, eu só tenho o telefone. Certo? Mas e onde é que fica isso? Fica em Niterói. É alguma coisa como você sair de São Paulo e até Cananéia, passando por Santos, até Cananéia, até Iguape, passando por Santos, para quando você chegar em Santos, descobrir que a pessoa que você foi procurar estava em Santos. Volta tudo para trás novamente. Eu retornei, nessa ocasião, a Niterói, e quando eu cheguei, já estava bem escuro, eu me estacionei em cima da calçada, pedi para usar o telefone. Em tempo algum, eu disse para quem quer que fosse o meu nome, certo? Eu só me identifiquei como jornalista, compreende? E a apresentação da credencial foi apenas aquilo para mostrar que é verdade. Não foi nada, ninguém pegou para conferir, nada disso. Bem, gente, como é minha, liguei de uma farmácia por número indicado, a pessoa que me atendeu, eu me informei, olha, eu sou de São Paulo, eu queria entrevistar uma pessoa que me estive em Boca do Mato, e deram esse telefone, disseram que essa pessoa estaria nesse local. Eu queria confirmar se realmente o seu Zélio de Moraes está e se ele pode me atender. Aí a pessoa passou, que vi que passou para uma pessoa de mais idade, hoje, a Meia, né? Hoje eu sei que se tratava da Meia. Meia, quando atendeu o telefone, e isso eu faço questão de contar, olhando nos olhos de você, telespectador. A minha emoção foi muito grande, porque quando eu conversei por telefone com a dona Zilmeia, eu repeti apenas, a dona Zilmeia, sem tampar o bocal do telefone, sem o bisturi o bocal do telefone, ela virou-se e falou para o pai, papai, tem uma pessoa de São Paulo, não falou nem um nome, há uma pessoa de São Paulo que deseja entrevistar. O senhor pode receber? E aí do lado de cá do telefone eu ouço com todas as letras, minha filha, é o Ronaldo, é o homem que vai tornar conhecido o meu trabalho. Diga-lhe que venha, porque há muito tempo eu estou esperando. Gente, eu me arrepio todo, cada vez que eu ouço essa história. Foi uma experiência tão grande, foi uma emoção tão grande, compreende? Eles me deram o telefone e eu não acreditava. Como é que ele podia saber que, em primeiro lugar, quando ela falou uma pessoa. Ela não disse, não entrou. Ele sabia o meu nome, sabia o que eu vinha fazer, compreende? Isso mudou a minha vida. Eu esqueci da empresa. A partir de então eu passei a fazer exatamente o que ele disse. A tornar conhecido o trabalho do baluarte maior dentro da Umbanda. Quando eu cheguei ao apartamento, a Meia me fez entrar, eu vi, ele estava sentado de lado. Num sofá. A sala era em L, e a minha emoção foi total nesse encontro, porque, como ele estava com uma roupa de pijama, aliás, com licença. Se você puder tocar, esta foto foi do meu primeiro encontro com o Zélio. Ele estava, como os senhores veem aqui, com uma blusa de lã, aqui, semiaberto, e quando eu olhei para ele, e você pode verificar isso, Rodrigo, quando eu olhei para ele, a primeira impressão que eu tive é que eu estava diante de um outro baluarte de espiritismo. Chico Xavier não é o que parece aqui, certo? Eu achei que ele estava diante do Chico Xavier. Eu fiquei tão impressionado, eu conversei naquele momento
eu conversei com o seu Zélio de Moraes. Naquele momento eu entrei, a emoção era tão grande que eu caí de joelhos diante dele, como disse no começo da nossa bate-papo aqui, certo? E tu pedia a bênção, não sabia o que fazer. Comunicador, acostumado ao trato com o público e tudo mais. Então, naquela hora eu perdi a voz, perdi tudo, compreendo. Foi quando ele pôs a mão no meu ombro e me disse, eu sei a que você veio. Ele me contou aquela história toda. Prantos, né? Bom, olha, a partir desse momento eu achei que eu tinha, de alguma forma, sem me considerar nenhum predestinado, mas de alguma forma eu tinha que fazer alguma coisa para que essa história não se apagasse. Dando a sua qualidade de comunicador mesmo, né? Olha, eu tive uma dificuldade muito grande no começo, onde eu trouxe todos esses dados, certo? Alguns companheiros meus do Superior Ordem de Umbanda me viraram as costas. Quando eu mencionava o caboclo das 7 encruzilhadas, havia pessoas que diziam para mim, 7 encruzilhadas é Exu, não pode ser caboclo, compreende? Você está muito enganado. Zélio de Moraes, certo? É uma mentira, compreende? Mas não que isso não fosse verdade. Até hoje eu desafio alguém a provar o contrário. Eu estou provando que eu encontrei. Vontade, né? Certo? Está aí, gente. Hoje o reconhecimento é feito não mais pela Federação Umbandista do Grande ABC ou por Ronaldo Menário. Hoje o reconhecimento é nacional, ninguém pode negar isso. Porque nós temos uma testemunha viva, que é a Zilmeia disso tudo. Breve estaremos lá. Se Deus quiser. E é histórico, né? Então, assim, fechando isso, né, pai? Não adianta ficar querendo achar muito início para a Umbanda, sendo que o que é histórico é fato, né? Inclusive, veja bem, há todo um segmento. Nós verificamos o ritual umbandista, depois da manifestação do Caboclo das 7 Encruzilhadas, depois daquilo tudo que eu não vou ficar repetindo, está relatado essa história. Mas depois disso tudo, eu nunca me esqueço de como ele descreveu. A princípio, as reuniões aconteciam na casa da família Moraes, e não havia um altar, não havia tabaco, não havia nada disso, era na mesa da sala de jantar da família, que começou a tenda Nossa Senhora da Piedade. Numa data feita, num determinado momento, na primeira manifestação, havia uma entidade que o Caboclo das 7 Encruzilhadas disse, eu vou subir porque outra entidade possa se manifestar. E realmente o Caboclo das 7 Encruzilhadas deixou o corpo do seu Zélio de Moraes, imediatamente uma outra figura, outra entidade se aproximou do seu Zélio. Um grande médium, sem sombra de dúvida. Essa entidade se encolheu toda, foi para um cantinho, compreende? Certo? E isso desconcertou o pessoal, eles não estavam acostumados a ver isso. Então, quando essa entidade, quando alguém de bom coração se aproximou, falou, quem é o senhor, né? Quem é você que ocupa? Ele disse, Antônio. Ele chamava de pai Antônio, certo? Com aquela voz característica, compreende? Com aquela entoação de voz característica de uma pessoa de idade. Pai Antônio, senta na mesa com a gente, vem participar. Quero não, filho. A mesa é coisa do senhor branco e o negro devem respeitar. Humilde. Ele não se considerava a altura de se sentar na mesa do branco, medo, preconceito que o branco impunha ao escravo. Então ficou engolidinho lá no canto, compreende? Alguém se sensibilizando com esse ato de humildade dele, perguntou para ele, pai, o senhor não sente falta de nada daquilo que o senhor deixou aqui, né? E ele respondeu, minha cachimba, filho. Minha cachimba está no topo. Manda um moleque buscar. Girou ponto, né? Girou ponto de Umbanda. Naquele dia ninguém tinha um cachimbo para oferecer para ele. Compreende? Mas na segunda vez que ele se manifestou, foi o primeiro festival brasileiro do cachimbo. Todo mundo teve a mesma ideia. Todo mundo apareceu com um cachimbo para ofertar para pai Antônio.
O primeiro rito umbandista da gente fazer uma oferenda nasceu na tenda Nossa Senhora da Piedade. E uma coisa muito curiosa, eu conheci a tenda Nossa Senhora da Piedade quando ela estava ainda funcionando na rua Dom Gerardo, no Rio de Janeiro, ali próximo ao Cais das Barcas para Niterói, na rua Dom Gerardo, uma rua antiga do Rio de Janeiro. Muito bem. Na tenda Nossa Senhora da Piedade havia um altar muito simples, feito até num vão de porta, né? Imagens pequenininhas. E em frente ao altar havia uma mesa forrada de fórmica branca. Toda vez que se começavam os trabalhos, certo? Alguém se sentava à mesa, um grupo de médiuns fazia parte da mesa. À direita trabalhavam os caboclos, à esquerda trabalhavam os pretos. Nossa, que informação nova. Era desta forma. Eu tenho fotos, eu tenho slides. Tem inclusive algum Super 8 que eu quero ver se digitalizo agora, para que a gente possa melhor ilustrar isso, compreende? Certo? Tem algum Super 8, espero que não ter perdido. Depois de 3 mudanças, os americanos dizem que 2 mudanças equivale a um incêndio. Eu digo 3 em seguida, a gente perde muito material. Mas é nosso desejo digitalizar isso e, quem sabe, até colocar isso à disposição. Precisando, porque aí é material histórico que fundamenta mesmo as nossas origens e todos precisam se preocupar. E aí estamos chegando no centenário, né, pai? Pois é, o Santuário Nacional da Umbanda, e vocês verão, está querendo perpetuar a memória de Zélio de Moraes e a memória do nascimento da Umbanda. Então, além dos pontos de força já mencionados aqui pelo Rodrigo, além de tudo que nós fizemos aqui no Vale, nós vamos colocar aqui uma imagem monumental, a imagem dos 100 anos da Umbanda. 100 anos distribuindo amor, praticando a verdadeira caridade. Eu convido a você, que está nos vendo nesse momento, eu convido a todos os nossos irmãos de fé, para que estejam presentes conosco aqui no próximo mês de novembro de 2008, para que a gente possa juntos aqui cantar um hino, um louvor a essa figura extraordinária, esse enviado especial de Deus. Eu acredito que em Deus, em sua infinita sabedoria, de tempos em tempos, ele manda alguém para lembrar a todos nós, antes de mais nada, que religião é amor, que Deus é realmente amor e não alimenta preconceito. Por isso nós criamos aqui, talvez a maior igreja a céu aberto do mundo. Nosso altar está espalhado, o que não pode fazer. Eu criei uma frase há algum tempo atrás, e parece que caiu no gosto do pessoal. O umbandista não precisa de uma catedral suntuosa, como só o gênio humano é capaz de erigir. Nós só precisamos de um pouco da natureza, como só Deus é capaz de criar. É sempre muita emoção estar com o pai Ronaldo. Essas informações, com muita pressa até, né, pai? Sendo passadas, você que é um bandista, que crê isso como seu caminho de fé, você procure assistir de novo o programa para ver o peso dessas informações. Todas essas histórias que ele contou já no mínimo a 10ª vez que eu escuto da boca dele, sempre emocionado, emocionando a todos nós. Eu queria aproveitar assim, com muita dificuldade pela emoção, só dar um recado, porque nós somos apenas o meio mesmo da espiritualidade e temos que aceitar isso. Esse momento era para a gente estar, o grupo que está todo aqui, está no Espírito Santo. Por questão de 5 minutos perdemos o avião, não tinha mais nenhum voo para hoje, todos lotados, não tinha nenhum para amanhã. Muito estranhamente, nenhuma empresa tinha, estavam todos lotados, e todo aquele nervoso, todo aquele transtorno. Aí eu falei, eu vou lá ver o pai Ronaldo, vou lá no santuário, eu não posso perder isso. E agora aqui, pai, assim, sabe, veio uma intuição, era para você estar aqui, filho.
né? Então não existe nada errado na vida, Eu já né? ouvi muitas vezes a expressão não existe o acaso, não existe a coincidência. Às vezes, lá de cima, né, alguém guia, né? Eu acho que sim, tá dado o recado, né? Eu vou chamar a vinheta, no próximo bloco a gente vai ter cenas e imagens aí do santuário. Eu queria iniciar isso aqui assim com um beijo do Senhor mesmo. Eu vou pedir a minha cameraman aqui. Vocês estão olhando para mim, vocês têm que ver que beleza fica atrás da câmera. Eu pedi para a minha cameraman que faça alguns takes aqui da imagem que nós estamos construindo. Dentro da imagem haverá 6 andares, só para vocês terem uma ideia. Deverá ter um pouco mais de 20 metros de altura. Nós perdemos do Cristo Redentor, que tem 27. Mas há um detalhe, o Cristo Redentor... Um pouquíssimo, né? O Cristo Redentor, é um detalhe muito importante. Os cariocas têm o Cristo Redentor, que é uma imagem magnífica. Eu, inclusive, tenho uma réplica aqui no meu escritório. Eu amo o Rio de Janeiro. Mas veja bem, eles têm o Cristo Redentor, nós temos o Oxalá. Pai, um beijo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o último recado, pai. Eu desejo do mais fundo do coração, vocês me perdoem aqui alguma falha, momento de emoção. Eu estou muito feliz em receber essa equipe de Bauru, uma cidade que me calou fundo no coração também, certo? Ao apagar das luzes dessa entrevista, eu queria pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, nosso querido Pai Oxalá, que mantenha acesa em seu coração, você que está nos assistindo, sempre a chama da espiritualidade, que afasta para bem longe as trevas da incerteza. E melhor do que eu, possa Deus, nosso Pai Oxalá, falar no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção que vocês me deram. Que sim seja. Vem trazendo toda a alegria, toda a força e todo amor. Vem trazendo toda a saúde, toda a paz e todo amor. O caboclo da mar chegou, os caboclos da mar chegou, clareando o pensamento e apurando o sentimento, reforçando a população, gente de bom coração. Sarrainha, cadê sua coroa? Sarrainha, vamos saravá. Sarrainha, cadê sua coroa? Sarrainha, vamos saravá. Esse é o sereno do ar, marinheiro chorando na beira do mar. Esse é o sereno do ar, marinheiro chorando na beira do mar. Os caboclos da mar chegou, os caboclos da mar chegou, vem trazendo toda a alegria, toda a força e todo amor. Vem trazendo toda a saúde, toda a paz e todo amor. Os caboclos da mar chegou, os caboclos da mar chegou, clareando o pensamento e apurando o sentimento, reforçando a população, gente de bom coração. Olha aí, eu, mãe! E eu, chum! E
E ora, iê, ó minha mãe, ora, iê, vem me valer. Na queda da cachoeira eu fazia minha prece, Mãe Oxum me protegei. Ora, iê, ó minha mãe, ora, iê, vem me valer. Na queda da cachoeira eu fazia minha prece, Mãe Oxum me protegei. E com seu manto sagrado me cubra e me ampare, ó minha mãe, tire as dores da minha vida, me dê a paz e a caridade, e com sua beleza me dê a proteção. Mamãe Oxum, me estenda a vossa mão, e com sua beleza me dê a proteção. Mamãe Oxum, me estenda a vossa mão, e eu bato minha cabeça pra louvar a Mãe Senhora, que com seu bebê é tão parceira e tão formosa. A sua dança encanta por onde ela passa. Ó Mãe Sagrada de Umbanda, olhe o meu caminhar. E ora eu, hoje aqui eu venho lhe agradecer. Mãe Oxum me deu a mão, me deu sua proteção. Hoje eu tenho um sentido em meu viver, e quando eu errar eu pedirei o seu perdão. Mãe Oxum na Umbanda, Senhora da Conceição. E quando eu errar eu pedirei o seu perdão. Mãe Oxum na Umbanda,